Muito bem, pessoal. Vamos fazer aquele resumo, né? Resumir direitinho para você, porque daqui a pouco nós vamos fazer as atividades. Então, aí vocês vão lá praticar um pouquinho da nossa aula, ver o que você aprendeu realmente. Vamos lá, então? Ok? Vamos aí, ó. Eletrostática, parte 1, né? A eletrização. O que é eletrização? São maneiras de você utilizar métodos aí, né, onde um corpo deixa de ser eletricamente neutro e passa a estar carregado positivamente ou negativamente. Só pode estar carregado de maneira positiva ou negativa. Se não estiver carregado, é chamado de neutro. Então, é necessário eletrizar e deixar um corpo carregado, né? Utilizar. Olha bem, eletrização por atrito, como eu falei lá no experimento, vamos fazer atividade para casa, você esfrega 2 copos. No caso do canudinho, né, o papel toalha aí, alguns desses elétrons migram de um corpo para outro. Então, segundo a tabela triboelétrica, você tem aí sempre a parte de cima, no caso aí o plástico, nós temos aí o plástico abaixo, ó, né? Se você pegar o canudinho, igual eu te falei, o plástico vai ficar negativo e o papel toalha vai ficar positivo, tá? Então, quando você esfregar, ok? Esse aqui é um bastão de vidro, né? No nosso exemplo, era um bastão de vidro. Então, o vidro ficou positivo e o papel toalha ficou negativo. Quando você vai fazer experimento em casa, atividade, essa é a classe, né? Que você vai fazer em casa, ele vai ser de plástico canudo. Aí o canudo vai ficar negativo e o papel vai ficar positivo. Olha bem como é que muda. Aqui é um bastão de vidro, né? No nosso exemplo. A eletrização por atrito, então, basta atritar e os sinais são diferentes. E por contato, basta encostar. E aí eles vão transferir parte de uma carga de um para o outro, eles vão ter o mesmo sinal. Então, a eletrização por contato é entrar em contato sem esfregar. Encostar um corpo, quando você separa, você tem as cargas, né? Então, positivo, aí... quando separa antes e depois o bastão, que o bastão fica segurando as cargas negativas. Aí não tem o que fazer, ele distribui e fica sempre com cargas diferentes, ok? Então nós vimos aí, nós temos 3 processos de eletrização. Eletrização é você deixar um corpo carregado eletricamente, com cargas positivas ou com carga negativa. Você pode usar o método de eletrização com um processo de atrito, esfregar um corpo no outro. Geralmente os corpos estão neutros, você começa, esfrega e deixa os 2 carregados. Lembrando que no atrito, sinais diferentes. Um fica positivo, outro negativo, tá? Por contato, um tem que estar carregado, aí não tem jeito, não pode ser 2 neutros. Encostou um no outro, as cargas distribuem e sempre fica de maneira igual. O sinal, não o valor. O valor depende se as cargas, se os copos são realmente idênticos em tudo. Tamanho, volume, né, o volume dele e o material de que ele é feito, ok? Então, você tem também a parte de indução. Indução, você leva o outro a ficar carregado, utiliza o corpo carregado para induzir os outros, deixa os outros carregados e sempre eles vão ficar carregados com sinais contrários ao que estava fazendo antes. Tudo bem? Então, nós temos agora, vocês vão lá fazer as atividades, daqui a pouco a gente volta para tirar as dúvidas para vocês. Aí, ó, vamos tirar as dúvidas agora. Fizeram as atividades, foram lá, resolveram. Acredito que vocês, quem prestou atenção na hora e não dormiu, né, nem cochilou, eu acredito que vão se dar bem. É um assunto ainda bem fácil. E se você manter essa sequência estudando sempre, não vai ter assunto difícil. Porque um assunto vai levar a outro, que vai levar a outro, que vai levar a outro. Então, aprenda mesmo, não fique só decorando para poder te passar a aula aí, fazer o exercício e depois tirar só uma nota para passar. Se você aprender, a próxima aula é mais fácil, a outra também fica cada vez mais fácil. Vai acumulando conhecimento. Vamos lá então? Vamos tirando nossas dúvidas, né? A primeira questão diz o seguinte: aproximando uma barra eletrizada, você tem a barra eletrizada aqui positivamente, né? Que nós temos aqui, de 2 esferas. Essas esferas são condutoras, né? Inicialmente descarregadas e encostadas uma na outra. Observa-se a distribuição de carga esquematizada na figura abaixo. Então, se você tem positivo, você vai ver que as duas estavam encostadas e depois, quando afastou, ficou negativo e ficou positivo.
Em seguida, sem tirar do lugar a barra eletrizada, afasta-se um pouco uma esfera da outra. Finalmente, sem mexer mais nas esferas, remove a barra, leva ela para longe, né? Nessa situação final, a figura que melhor representa a distribuição de carga nas duas esferas é qual delas aqui? A, B, C, D e E. Você vê, na verdade, o que acontece com as esferas. Uma esfera carregada, elas são afastadas, não estão juntas. Então não tem por que ter uma atração. Você vai ter aqui uma certa atração, vai ficar atraída. Não tem necessidade disso, entendeu? Por quê? Nós já falamos que eles vão ficar com sinais diferentes. Até mostrou lá no desenho, um negativo e outro positivo, né? Olha aqui, ó, você tem aqui, ó, como a barra aqui primeiro é positiva, então você tem que, primeira barra é positiva, a segunda fica, a primeira esfera fica negativa e a segunda fica positiva, porque aqui atrai o negativo, o negativo daqui vem para cá, fica mais próximo, o positivo fica longe, porque repele positivo, atrai negativo, né? Então, vocês viram bem aqui, ó, que vai ficar negativo e positivo, tá? Aqui, ó, tá negativo e positivo, negativo e positivo. Essa aqui já vê que tá positivo e positivo, né? Essa também tá negativo e positivo, tá negativo e negativo. Então, sabemos que C e E não são. Olha bem, fica muito fácil. Só que lembra que quando elas são separadas, as cargas distribuem. Então, tá bem fácil aí de ver, né? Olha aí, ó. Após o processo de eletrização por indução, a esfera à esquerda, as esferas que estão aqui, terá excesso de cargas negativas. Portanto, todas elas têm negativo aqui, né? E a esfera da direita, excesso de carga positiva. Tudo bem, A, B e D estão todos assim. Como as esferas são separadas, porém permanecem próximas, se elas são separadas, fica próximo, pelo princípio das ações elétricas, as cargas de sinal contrário se atraem como representado na alternativa A, se ficarem próximas, tá? Mas e a D? Você vê que a D está aqui, ó, longe. Se ela se atrai, tem que ficar próximo uma da outra. Esse lado aqui atrai esse. Esse lado está longe, não estão repelindo. Então, a letra A é a nossa melhor opção quando eles estão próximas. Se tivesse longe, aí seria a letra B e distribuir de maneira igual. Estando ainda perto uma da outra, nós teríamos então, no caso, A ou D. Mas D estão repelindo. E como são cargas diferentes agora, elas não podem se repelir. Elas têm que atrair, ficar bem perto uma da outra. Então, letra A. Ok? Lembra disso. Questão 2, a do ITA. ITA é Instituto Tecnológico da Aeronáutica, é uma das questões mais difíceis que tem, geralmente é do ITA, né? Bem trabalhado, então ajuda vocês aí. Um objeto metálico carregado positivamente com carga positiva, mais que, é aproximado de um eletroscópio. O eletroscópio é esse aparelho aqui, ó, onde você tem duas folhinhas aqui, que elas ficam ali, são de papel alumínio bem fininha. Então, conforme a carga que tiver aqui, se for negativo, elas vão abrir, né? Positivo também vão abrir, se for as duas, certo? Então, elas abrem para mostrar que houve uma carga. Você não consegue ver. Quando vê o que mexeu, só pode ser que tem uma ação elétrica acontecendo ali. À medida que o objeto for se aproximando do eletroscópio, esse objeto aqui, as folhas vão se abrindo além do que já estavam. Antes estava parada, né? Depois elas vão abrindo mais. Claro que se ela estiver aqui, no caso, negativo, ficar todo negativo, né? À medida que o objeto for se aproximando, as folhas permanecem como estavam, não muda nada. Se o objeto tocar o terminal externo do eletroscópio, as folhas devem necessariamente fechar. Tanto faz aproximando ou fechando, estando carregadas, vão se repelir, que são de mesmo sinal, né? Nesse caso, pode-se afirmar o quê? Olha bem, nós já vimos ali que o eletroscópio, independente que você faça aqui é positivo, então aqui fica negativo, né? As cargas, certo? Porque ele vai repelir as cargas positivas. Mas se ele ficar todo negativo quando tocar, isso aqui
nós temos o quê? Mesmo se as cargas positivas viessem para cá, carga positiva de um lado e do outro vão se repelir, vão abrir. E se for tudo negativo, também vão abrir. Sinais iguais repele. Então, de qualquer maneira, se ficar todo carregado, vão se repelir, vão abrir as folhas. Elas nunca vão, nesse caso, fechar, certo? Então, ó, com a aproximação do objeto carregado positivamente, aumenta o número de carga negativa na esfera do eletroscópio e diminui nas lâminas, né? E aproxima uma da outra. Ao se tocarem, ambos os corpos se neutralizam e as lâminas se tocando, né, foi igual a mesma quantidade, tá? Aí elas vão se fechar se ficar igual e a mesma quantidade, ok? Então você tem ali a quantidade de cargas aqui, ó, é positiva. Se essa quantidade de carga é igual a essa quantidade de carga, ele já está eletricamente, né? Então, você vê que aqui tem mais Q, olha, o objeto metálico é mais Q, e o eletroscópio está carregado com menos Q. Q é um valor qualquer. Então, mais 1 com menos 1 vai dar 0. Vão ficar neutra. Elas estão abertas porque tem sinais iguais. Quando encosta, elas simplesmente se anulam. Anulando, não tem mais nada que repelir essas duas folhinhas aqui. O que é que elas fazem? Elas simplesmente voltam a se fechar. Porque aqui ele está carregado e no final ele vai ficar descarregado, tá? Ó, a quantidade de carga é igual, ó, Q e Q. 1 menos 1, 0, né? Então, nós temos aqui o quê? Somente a afirmativa 3 é correta. As duas primeiras falam de outra coisa aqui, ó. O que nós temos aqui? A primeira, a terceira diz que elas vão fechar, e aqui diz que permanece como estavam, e aqui vão se abrir mais ainda. Ok? Então, nós temos a alternativa D, correta. Questão 3. Considere a figura seguir A, B e C, sabendo que as cargas dos corpos A é 12Q, B é neutro, é 0, e C é 2Q. Se colocarmos em contato os corpos A e B primeiro, coloca em contato, olha que B é neutro, e depois vão separar eles, e em seguida colocar A e C. Junta esses dois, separa, depois pega A e junta com C, certo? Então vamos ver, matemática simples, A e B, primeiro encostou. Então, nós temos A mais B dividido por 2, são duas esferas idênticas, 12 mais 0 dividido por 2, 6. Separou, cada uma fica com 6Q. Agora o A, lembra que o A tinha 12 no início, quando ele juntou com o B, depois ele foi para o C em seguida. Aí ele não tem mais 12, agora ele tem 6, tem que tomar cuidado com isso aqui. Então o A agora tem 6, encosta com o C que tem 2. Como é tudo positivo, não tem sinal negativo, lá é tudo positivo. 6 mais 2, 8 dividido por 2, 4. Então agora a esfera A e C fica com 4Q. Portanto, olha aí, A é 4Q, agora o B é 6, tinha nada, ficou com 6, não tocou com mais ninguém, e o C também ficou com 4. Certo? Presta bem atenção. O A tinha 12, juntou com o B, ficou com 6. Quando você separou, ele ficou com 6 e daqui com 6. Quando ele vai para o C agora, não tem 12 mais. Tinha 12 no início. Já entregou 6 para o B. O B não tinha nada. E agora só tem 6. E aqui estava carregado com 2, não mexeu com ninguém. Então, 6 mais 2. Divide por 2, 8. Divide por 2, 4. Então, no final, separou, fica com 4A, o C com 4, mas o B fica com 6. É o que está aqui, ó. Tá? Bom, vamos para a questão de Enem agora? Olha aí, ó, se liga no Enem, né? Duas esferas metálicas estão apoiadas em suporte isolante e são colocadas próximas, como no desenho que está aqui. Porém, sem se tocarem, elas não estão se tocando. Um bastão carregado negativamente, está aqui o bastão, é aproximado da primeira esfera. Qual das alternativas seguir representa melhor a separação das cargas nas esferas? Então, negativo, né? Aproxima, as duas estão neutras. Olha bem, qual o melhor vai se colocar? Então, olha, a animação para você. Ah, não teve animação não, é só aqui. Mas a gente sabe que menos aqui vai ficar mais dentro.
e aqui menos, certo? Mais e menos. O menos atrai o mais, olha que elas não vão se tocar. E o menos vai para longe, certo? Então, nós temos positivo, negativo e positivo. Como elas não se encostaram, quando se encosta, esses aqui se anulam, fica todo positivo aqui, todo negativo aqui. Mas nesse caso que não se encostaram, elas continuam ali. Elas não têm por que estar. Então, o que acontece na primeira esfera? Nós temos os positivos atraídos pelo bastão e os negativos se afastam. Mas esse negativo atrai os positivos da outra esfera, que não estão em comunicação, né? Aqui está isolado, isso aqui é um isolante, não deixa passar nada de corrente, ok? Então, acho que bem fácil aí, bem tranquilo. Pessoal, olha bem, vocês perceberam que essa aula é sobre eletrização. Como deixar um corpo carregado eletricamente. Corpos carregados são corpos que estão com cargas positivas, perderam elétrons, ou cargas negativas porque ganharam elétrons. Lembra-se que prótons não se ganha e nem perde. Os prótons estão no núcleo, só os elétrons que podem ir para um outro corpo. Então, indo para outro corpo, aquele corpo que chegou os elétrons, ele ganha. Aquele que os elétrons saiu dele, ele perde elétrons. Sempre perder elétron ou ganhar elétron. Toma muito cuidado com isso, porque provas de Enem, ou até numa prova que você pode ter aí, vai ter, ganhou tantos prótons. Perdeu tantos prótons. Já sabe que isso aí nem entra na questão. Ganhou tantos elétrons ou perdeu tantos elétrons. Segundo o nosso sistema da eletrostática, nós trabalhamos com o núcleo. O núcleo não pode sair do núcleo, nós precisamos de uma energia muito grande, não trabalha isso em eletrostática, grande quantidade de energia. E a eletrosfera, os elétrons mais distantes, tem uma força elétrica de atração entre os prótons e esses elétrons, ela é menor um pouquinho, é capaz de você tirar os elétrons. Você estuda isso em química também, né? Fica lá, você vira como deixar o corpo juntar, por exemplo, o cloreto de sódio. Um perde elétron, outro ganha elétron. E aí eles se juntam um com o outro para formar uma eletrosfera melhor e se juntar e formar o cloreto de sódio, sal de cozinha, por exemplo. Em química, vocês estudam bem essa distribuição eletrônica aí e como faz essas ligações de um átomo com outro átomo. Certo? O processo de atrito, esfregar. Encostou, esfrega. Contato, só encostou. Se esfregar é atrito, não é mais contato. Só encostar. Indução é fazer com que, só aproximando, sem tocar, fazer com que o outro corpo fique carregado ou não. Entenderam? Então, nós temos aí a nossa aula de hoje e lembrando vocês que temos uma próxima aula já já.